Então, vamos à nossa aula de hoje. Vamos continuar no tratamento da classe 2 em crescimento. Então, inicialmente é bom a gente comentar que num paciente em crescimento, nós vamos ter a superposição de alterações naturais, né, decorrentes do crescimento, e alterações do tratamento realizado. Então, às vezes é bem complexo da gente poder identificar o que é crescimento normal e o que é efeito do tratamento. Por isso que nós vamos monitorar direitinho, através das imagens, através das telerradiografias de perfil, né? A gente já considerou bem o que é o normal, na parte anterior. Observar a radiografia de mão e punho, para controlar os períodos de maior crescimento, sempre lembrando do marco, que é o osso sesamoide, que ele aparece nas meninas em torno de 10 meses, antes do pico de crescimento da puberdade. E depois o pico de crescimento acontece lá, quando ocorre o capeamento da falange média do terceiro dedo. Nós também vamos monitorar o desenvolvimento da dentição, através de radiografias panorâmicas. Então, são muitas alterações acontecendo simultaneamente e com a superposição de efeitos do crescimento natural e os efeitos do tratamento. Mas, objetivamente, nós temos, então, basicamente cinco tipos morfológicos na maloclusão de classe 2. Seriam eles: protrusão dentoalveolar superior, onde arcadas, dentes superiores estão para frente, mas a relação entre os ossos é normal. Temos a retrusão dentoalveolar inferior, então que é um problema apenas em relação à posição de dentes retruídos, inferiores retruídos, mas com boa relação harmônica entre maxila e mandíbula. Depois começa com um excesso vertical de maxila. Esse excesso vertical maxilar, então o excesso vertical da maxila, ele causa o giro da mandíbula para trás. Então a causa principal seria a maxila posicionada muito para baixo, todo o complexo nasomaxilar. Isso é bom, a gente identifica fácil quando a gente vê aqui essa exposição do incisivo superior abaixo do lábio superior, né? Quando ele fica bem exposto, isso é um indicativo em repouso, né? Isso é um indicativo de excesso vertical de maxila, além de outras características, é claro. Temos, então, o prognatismo maxilar verdadeiro, onde o osso maxilar fica posicionado à frente, né? E, finalmente, o prognatismo mandibular, que é o tipo mais difícil de tratar. Então, como vocês veem aqui, nesses 5 casos clínicos que eu vou mostrar para vocês, vocês veem diferentes tipos de mandíbula. Essa aqui é uma mandíbula que tem a borda mais reta, a sínfise larga, né? O ângulo goníaco aqui fechado. Essa aqui também, apesar de ter uma leve chanfradura antegoníaca, ela tem a sínfise bem larga, tem pouca, é bem paralelo a mandíbula com a maxila. Aqui a gente já começa a ver aqui, ó, divergência entre o plano palatal, plano maxilar, e o plano mandibular. Vemos uma nítida chanfradura antegoníaca, aqui, uma curvatura da mandíbula para baixo. A sínfise já começa a se tornar mais estreita e mais alta. Esse caso já começa a ficar mais difícil. Aqui, novamente, ó, nós vemos a mandíbula com o ângulo bem aberto. Vemos uma divergência entre maxila e mandíbula. E o último caso, bem divergente, né? A mandíbula bem curvada para baixo. A gente pode ter um prognóstico de tratamento da classe 2 em crescimento. A gente está considerando, estamos levando em conta o crescimento que vai acontecer no período, né, para determinar o prognóstico do nosso tratamento. Então, um prognóstico bom ou um prognóstico limitado. E aqui eu mostro 2 tipos extremos de mandíbula. Uma mandíbula que vai ter um prognóstico bom, e aqui uma mandíbula com forma que vai indicar um prognóstico ruim, porque esse crescimento aqui, esse lado, a mandíbula vai girar para frente e para cima, como nós queremos que, numa classe 2, isso aconteça, né, para favorecer o tratamento. Nesse tipo aqui, o crescimento normal é da mandíbula girar para baixo e para trás. É o que se espera durante o crescimento. Então, é difícil para tratar a classe 2, o crescimento não vai ajudar. E como a gente pode identificar isso? Tem 3 tópicos importantes.
O ângulo do plano mandibular, tá? São três sinais. Vejam, esse ângulo do plano mandibular, quando ele é baixo, indica um bom prognóstico. Ao contrário, quando ele é alto, certo? É o primeiro ponto. Segundo ponto, a curvatura da borda inferior da mandíbula. Então, nós vamos procurar um detalhe anatômico. Vejam aqui nesse lado, como a curvatura da parte anterior ela vai para cima. E aqui no crescimento, no prognóstico desfavorável, essa curvatura ela vai para baixo. E, por fim, a inclinação da sínfise. Aqui na mandíbula, que tem um bom potencial de crescimento, uma boa direção de crescimento para o tratamento da classe 2, a sínfise é inclinada para trás. Tá? E, ao contrário, aqui, quando o prognóstico é limitado, a sínfise é inclinada para frente. Então, por aí, vocês já podem ter uma ideia de como eu vou analisar os casos daqui para frente. Um caso. Protrusão dento-alveolar superior. Então, a relação aqui, caninos avançados, uma classe 2, todos os dentes à frente, né? Não chega a ser completa, mas é uma classe 2 significativa, sem empinhamento inferior e uma boa forma da arcada superior. Então, o que nós vamos fazer? Vejam aqui, ó, olha essa forma dessa mandíbula. Como essa mandíbula padrão, como ela se encaixa, né, no nosso padrão. Ó. Tem um ângulo goníaco baixo, a sínfise larga, a sínfise inclinada para trás, uma curvatura para cima. Então, já posso dizer que essa é uma mandíbula que tem um bom padrão, é uma mandíbula que tem um prognóstico favorável de crescimento. Se a gente verificar na radiografia de mão e punho que ela está num período de crescimento, nós vamos tirar proveito do crescimento para tratar. Vamos ver cefalometricamente e se confirma. Ó, um ângulo ANB de 4, que ainda é uma classe 1 esquelética, e o plano mandibular baixo, ele é de 28. Então, os números nos mostram exatamente o que a imagem da anatomia nos indica. Veja esse perfil desarmônico aqui, a protrusão dos incisivos superiores. Então, como foi tratada essa menina? Com aparelho extrabucal e mais aparelho fixo. O aparelho externo distaliza os molares, depois é montado o aparelho fixo para seguir o tratamento e ocorrer a distalização dos dentes anteriores. Retração dos dentes anteriores. Ela está bem no pico de crescimento das meninas, há 11 anos e 5 meses. E ao final do tratamento, aos 13, 2 anos depois, vejam a relação bem corrigida nos dois lados, o canino bem encostadinho no canino inferior para dar guia, desoclusão com guia anterior, oclusão mutuamente protegida, boa forma do arco superior e arco inferior adequado. Vejam como nesse curto período de 2 anos, como essa mandíbula se projetou no perfil. Ó. Então ela tinha um potencial que foi computado no nosso plano de tratamento. E ocorreu como esperado. O início e o final, olha como o perfil se torna harmônico aqui, né? A hora que o incisivo superior sai dessa relação aqui com o lábio inferior. Correção da relação molar e uma boa relação interincisal. Vamos ver cefalometricamente. Ó, o ANB baixou um pouquinho, foi para 3 graus. E o ângulo do plano mandibular se manteve em 28. Então é importante a gente saber o que aconteceria sem tratamento, ter uma estimativa para poder interpretar o que foi resultado do nosso tratamento, certo? O segundo caso é uma retrusão dento-alveolar inferior. De novo, uma menina com 11 anos e 11 meses, quase um pouquinho depois do momento de pico de crescimento. Mas é um caso aqui de retrusão de dentes inferiores. E a mãe, mas Eduardo, ela não colabora com o aparelho extrabucal. Eu digo, pois é, mas aqui o tratamento está dando um ótimo resultado. É que como era uma retrusão de dentes inferiores, né, só um pouquinho dela usar o extrabucal por pouco tempo, já foi suficiente para corrigir essa relação molar. Tá? Então veja o nosso diagnóstico lá, uma mandíbula bem
o ângulo baixo, que está com 30 graus, olha a síntese inclinada para trás, bom potencial, olha aqui, paralela com a maxila, ó. Todos os indicativos de um bom crescimento, um caso, teoricamente, assim, entre aspas, fácil, tá? Ela está aqui ao final do tratamento, uma oclusão adequada, ela mexeu um pouquinho a mandíbula, está com uma boa relação de incisivos, caninos bem travados no inferior para dar guia, bons pontos de contato, bom nivelamento. A gente consegue medir, sabe? A gente consegue medir a qualidade do tratamento. Esse aqui é um selinho do Board Brasileiro de Ortodontia. A gente mede cada ponto de contato, cada relação para ver se confere, né? Então, cada ponto de contato a gente pode perder um ponto aqui, né? No caso excelente, se perde até 20 pontos. Então, tipo, o zero não existe, né? O zero não existe. Então, aqui, esse é o caso aprovado. Aqui está ela ao final. Então, o NB de 3, plano mandibular baixou um pouquinho, né? Que a tendência de crescimento, entendeu? A tendência de crescimento da mandíbula girar para cima e para frente, pela morfologia, foi exatamente o que aconteceu. Tá? Efeito do crescimento que estava computado no meu plano de tratamento. E ela volta, então, 6 anos depois, já com 20 anos. E o que a gente vê, então, é uma ótima oclusão, ótima intercuspiração dos posteriores, boa relação anterior, forma da arcada bem ampla, dentição saudável. É uma odontologia maravilhosa, né? Sem cáries. E a aprovação aqui da entidade de classe. Então, nós vemos aqui, ó, aos 11, aos 15 e aos 20. Tá? Então, o resultado, ele se manteve. Tá? A gente também tem que entender que pode acontecer algum crescimento aqui dos 16 aos 20 de uma menina. A menina o menino é mais óbvio que isso aconteça, na menina é menos comum. Vê que essas cores aqui, ó, o preto, o vermelho e o verde, é porque na cefalometria são referências, tá? É o inicial, o final é vermelho, e o contenção é verde. Tá? Pós-contenção é marrom. Poderia ter um azul aqui, intermediário, se a gente estiver só analisando uma fase intermediária antes do final. O terceiro caso é o excesso vertical maxilar. Então, agora começou a complicar. O menino, pouco antes do pico de crescimento, ó, com 11 anos e 7 meses, o pico dos meninos é em torno de 13, 13,5. Ó, uma classe 2 bem significativa, protrusão severa dos dentes superiores. Vejam aqui a forma dessa mandíbula, o ângulo goníaco aberto, essa borda inferior, essa chanfradura antegoníaca, essa curva para baixo, a sínfise já inclinada para frente, né? A divergência aqui entre mandíbula e maxila. Esse é um caso difícil. Olha a mandíbula como combina a forma. Tá? Esse é um caso difícil. Vamos ver o que dizem nossos números. Ó, a NB e plano mandibular. A NB de 7, plano mandibular de 40. A mandíbula está girada para trás. Tá? A posição baixa da maxila faz o NB aumentar e a mandíbula girar para trás. Vejam a exposição do incisivo superior aqui, abaixo do lábio superior. Ele é o final do tratamento. Veja como a mandíbula ela já não se projeta tanto na face, certo? Mas o tratamento foi, do ponto de vista dentário, muito bom. Né? Aconteceu toda a retração, a gente usou o mesmo sistema de aparelho extrabucal. Como precisava ser mais preciso, ser mais coisa, e como a mandíbula não poderia girar para trás, foi uma tração combinada. Tá? Aqui agora vai fazer as restaurações. Vejam aqui ao final, vamos ver se baixou o NB de 10 para... Não, de 7 para 5, ó, baixou um pouquinho, né? E o plano mandibular também.
Então, a gente conseguiu, com o nosso tratamento, promover, né, um giro da mandíbula para cima e para frente. Se a gente não toma nenhum cuidado, ela vai girar para baixo e para trás, que é desfavorável para nós. Então, a gente, desde o início, já entra preocupado de que não aconteça isso aqui. Vejam aqui, ó, as duas telerradiografias. Ele mexeu um pouquinho a cabeça, né? Mas em preto inicial, vermelho o final. Agora ele aparece 10 anos após. Oclusão estável, já com 26 anos. E 20 anos após. Então foi um bom tratamento. Foi um bom tratamento. O quarto caso é prognatismo maxilar. O que se vê, então, é a maxila aqui bem à frente, a mandíbula um pouquinho para trás. Ó, essa protrusão da maxila em si, leve apiamento inferior, 12 anos. Vejam aqui, agora a gente vai ver o ANB é de 8, 37 graus. Esse é um caso difícil. Esse é um caso difícil que a gente tem que prestar atenção. Tá ele ao final, houve uma certa projeção da mandíbula, né, mas não tanto como naquela primeira menina que a gente viu. Tá aí ao final do tratamento, uma boa intercuspidação, boa forma de arcada, contenção. E nós vamos ver então a análise cefalométrica, nos mostra um ANB de 5, né, conseguimos baixar o ANB, e o plano mandibular também baixou. Então, isso aqui é uma condição natural do crescimento, né? A mandíbula girar para cima e para frente para diminuir o ANB e favorecer o tratamento da classe 2. Mas a nossa manobra tem que ser para favorecer isto, né? E até incrementar o que o crescimento pode produzir. Se a gente deixa aumentar o plano mandibular, aumentar o ANB, é totalmente desfavorável no tratamento da classe 2. Mas hoje o que a gente precisa saber aqui é os tipos, né? Para a gente saber que isso tem diferença na hora de fazer um diagnóstico. Vejam aqui, então, ao início e ao final, a correção, os lábios agora se tocando, mas a mandíbula, ó, aberta, ó. Tá? Olha a síntese bem estreita. A gente trabalhou no limite desse caso. Se vocês vejam aqui com 12 anos, como estava a radiografia de mão e punho, e a gente já vê aqui com 14 anos e 7 meses, está praticamente terminado o crescimento. Né? Um guri precoce. Falta apenas fechar aqui no rádio na UNA alguma coisa. E por último, o retrognatismo mandibular, em que vocês vejam aqui, ó, a falta de proeminência desse queixo. Uma classe 2 bem severa do ponto de vista dentário, overjet bastante grande, overjet. Olha aqui a mandíbula, então, bem aberta, essa curvatura para baixo. Olha a divergência entre maxila e mandíbula, a síntese inclinada para frente, ângulo goníaco aberto. Enfim, é uma mandíbula que se encaixa naquela que nós mostramos que é um prognóstico limitado, certo? O crescimento não vai nos ajudar. A cefalometria inicial a gente vê 10 graus, 40 de plano mandibular, um caso extremamente difícil, que seria para cirurgia ortognática. Mas a decisão dos pais era para, por favor, não levar o caso diretamente para a cirurgia e arrumar os dentes, porque a família já tinha essa característica de pouco queixo e eles queriam que assim fosse, que assim o menino continuasse. Ok. Então, tá ele, ó, vejam como a mandíbula não se projeta no perfil. Então, ficou bastante adequada. Final, nós vemos então que o NB continuou de 10 e o plano mandibular foi para 43. Chegou a aumentar. Tá? Inicial e final. Então vejo que uma mandíbula que cresce bastante para baixo. Né?
não acontece a prominência no perfil. Então essa foi a segunda parte. Até a próxima, vou preparar a terceira parte agora.